Olá, meus amigos da série Orando os Salmos. Aqui é a pastora Karina com você. Chegou o momento, né, aquele momento bom do dia, momento devocional, onde nós paramos um pouquinho para refletirmos na palavra de Deus e fazermos uma oração em conjunto. Quero convidar você que está chegando agora, ainda não é inscrito no canal, a se inscrever. Hoje nós vamos iniciar o Salmo de número 10. E este salmo tem um conteúdo muito rico. Então, fica comigo até o fim do vídeo, mas desde já você se inscreve no canal, ative o sininho para ser comunicado dos nossos conteúdos e podendo nos ajudar, deixe o seu joinha, né? Compartilhe o vídeo com quantas pessoas você quiser abençoar, tá bom? Pegue sua Bíblia nas mãos, acompanhe comigo. Salmo de número 10. O salmista vai dizer assim: por que tu estás longe, ó Senhor? Por que te escondes em tempos de dificuldades? Quem já não fez essa pergunta, não é? Verso 2: os perversos no seu orgulho perseguem os pobres, que sejam eles apanhados nos artifícios que imaginaram. Esses dois primeiros versos mostram-nos que o salmista, esse salmo aqui, não temos um apontamento, né, do autor deste salmo, mas a maioria dos estudiosos concordam que é também um salmo de Davi. Então, essa pergunta que Davi se fazia, a maioria de nós, em algum momento da vida, também já nos fizemos, ou fizemos ao Senhor. Davi está perguntando: por que te escondes, ó Senhor? Por que te escondes no momento da dificuldade? E à medida que nós caminhamos, por que eu estou dizendo? Um dia lá atrás talvez já fizemos, ou quem sabe você esteja fazendo hoje, e pela experiência nós podemos sanar essa dúvida para você. Porque, como eu dizia, à medida que nós caminhamos e nós vamos conhecendo a palavra de Deus, nós vamos conhecendo e percebendo a presença do Senhor, nós entendemos que o Senhor não se aparta de nós. Deus, ele não se ausenta, né? De certa maneira, Davi sabia disso, por isso, na própria pergunta que ele faz, ele diz: por que te escondes, ó Deus? Quando alguém está ausente, a pessoa não está presente naquele lugar. Mas quando alguém se esconde, você sabe que a pessoa está, né? Ela está naquele local, resta apenas você encontrar. Ela está ali. Então, Davi, ele não fala diretamente de uma ausência, mas ele fala: eu não consigo sentir, que eu não consigo perceber o Senhor, né? E quando nós estamos assim no início da caminhada, ou quando nós não desenvolvemos intimidade com Deus, a gente acaba usando um termo até mais, né, inverídico, né? Ah, Deus não está presente, Deus está ausente. E eu quero dizer para você que Deus não se ausenta, não tenha essa dúvida, tá? Ele não se ausenta. O que Davi está reconhecendo aqui era a dificuldade diante daquele momento de tanta tribulação, a dificuldade dele encontrar ao Senhor. Mas a palavra de Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis, né? Quando você buscar, você vai achar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, a busca precisa ser incessante, a busca não pode parar. Eu me lembro que lá no início da minha conversão, eu li um livro, nunca mais me esqueci do tema ou do conteúdo. Deus trabalha no turno da noite, ainda dentro desse tópico aqui. Deus se ausenta? Deus se aparta daquele que busca? Não, daquele que está buscando caminhar dentro da tua palavra, da sua palavra, da palavra do Senhor? Não. Esse livro, ele explicava que, por vezes, Deus trabalha no silêncio, no turno da noite. Por que no turno da noite? Porque Deus trabalha no silêncio. Você não ouve, há momentos em que você não ouve, você não percebe, mas Deus está ali trabalhando em seu favor. Então, tire essa dúvida do seu coração. Deus está presente. O salmista, ele vai dizer que os perversos, né, estão espreitando a vida dele.
estão maquinando contra ele. E ele está na sua oração dizendo que eles caiam nos seus próprios artifícios, né? Aquilo que eles estão imaginando, aquilo que eles estão maquinando. Quem sabe você anda um pouco preocupado, né? Com o que as pessoas, ou com o que os inimigos, ou pessoas perversas estão maquinando contra a sua vida. O que será que eles estão pensando? O que será que eles vão fazer? Assim como o salmista, entregue tudo nas mãos do Senhor e coloque o foco da sua mente na palavra de Deus. Esses pensamentos vão trazendo medo, esses pensamentos eles vão trazendo uma apreensão para o seu coração. Isso não faz bem. Como salmista, apresente a Deus todas as situações da sua vida e mantenha o seu foco somente na palavra de Deus. Verso 3, o salmista vai dizer assim: porque o perverso se gaba do desejo do seu coração, e bendiz o cobiçoso a quem o Senhor abomina. O perverso, pelo orgulho de seu semblante, não buscará a Deus. Deus não está em todos os seus pensamentos. Davi está falando das pessoas que estavam naquele momento perseguindo a vida dele. Características terríveis, não é? Ele dizendo assim que o perverso bendiz o cobiçoso, ou seja, elogia, né, aquele que é igual a ele, porque tanto a perversidade quanto a cobiça são pecados, são obras da carne terríveis. Então, o perverso elogiava alguém que era parecido com ele. E ao salmista, talvez ele difamasse, ele caluniasse, enfim, ele perseguia. O salmista está apresentando essa situação. E por que está registrado aqui? Para entendermos que não apenas nós passamos por isso, né? De geração em geração existe aquela semente de pessoas que temem ao Senhor e existem também aqueles que amam a perversidade, né? Então, nós não podemos nos abater, nós não podemos pensar que acontece somente conosco. O perverso é sempre uma pessoa orgulhosa. O salmista está dizendo, ele não teme a Deus, o perverso não teme ao Senhor, Deus não está em todos os seus pensamentos, né? E ele continua no verso 5, seus caminhos são sempre penosos, os teus juízos estão muito acima, fora da vista dele, e quanto a todos os seus inimigos, ele soprou sobre eles. Então aqui Davi fala tanto, né, dos caminhos do perverso quanto dos juízos de Deus. Existe uma posição de Deus como juiz, né, e ele julga a terra. Quem sabe às vezes você olha, nós estamos vivendo agora no final dos tempos, é um tempo de muita inversão de valores, né? É um tempo de muita injustiça, e se você ficar com seus olhos focados só na terra, você desanima. Você fala, mas o mundo, parece que quem faz errado é premiado, os corretos são punidos. Há momentos na vida em que esses pensamentos passam pela nossa mente, mas nós não podemos nos esquecer, Deus, ele é o justo juiz. Aquilo que a justiça da terra não resolve, né? Em todas as coisas que a justiça da terra se mostra torta, a justiça de Deus não falha. Então, Davi está dizendo, não sou eu que vou ficar aqui lidando com os perversos, porque lidando com a perversidade, daqui a pouco meu coração se inflama também. Então ele está dizendo, os caminhos do perverso são penosos, por mais que o perverso queira que você entenda que ele vive bem, não vive. A paz que excede a todo entendimento humano, ela só vem quando Cristo Jesus entra no coração de alguém. E quando ele entra, quando ele entra de verdade, toda a perversidade vai embora. Aí, pastora, conheço alguém que fala que Jesus entrou, mas continua nos caminhos da perversidade. Ainda não nasceu de novo. Essa pessoa precisa nascer de novo, né? Da água e do Espírito, né? Como Jesus falou lá em João 3. Aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Então, o batismo nas águas é um primeiro passo, mas é essencial o batismo com o Espírito Santo para esse novo nascimento acontecer. Agora, falando dentro da vontade perfeita de Deus, uma vez que Jesus entra no coração de alguém, entendemos que entrou de verdade, toda a perversidade foi embora, tá?
Então, o salmista, ele se acalenta em Deus, né? Os juízos do Senhor estão muito acima do que o perverso pensa, porque o que o perverso pensa, né? Ele anda no seu orgulho, né? Ele não pensa em Deus, mas o Senhor está acompanhando todas as coisas. E quanto a todos os seus inimigos, ele está dizendo, soprou sobre eles. Ou seja, a soberania, o controle de Deus nunca foge, nunca falha também. Tudo que vem de Deus é perfeito, não há falha, não há atraso. Esta situação na sua vida, Deus está pleiteando, Deus está julgando. Acalme o seu coração. Você que tem dito para o Senhor, eu não vou esperar mais, essa situação vai me abater, eu vou morrer, o Senhor não me socorre. Pare com isso, porque o Senhor conhece os tempos, todas as estações da nossa vida. E Ele não tarda jamais. Ele vem com a resposta certa no momento exato. Deus está no controle da sua vida. Não duvide disso, tá? O verso de número 6, ele disse em seu coração, eu não serei movido, porque nunca estarei em adversidade. Olha, nós vamos fazer essa reflexão até aqui. O perverso, ele se firma na força do braço da sua carne. Por isso ele é muito fraco. Olha só o que diz o perverso. Eu não serei movido. Ou seja, estou estabelecido, comigo ninguém vai mexer. E nunca estarei em adversidade. São palavras de uma pessoa, né, sem juízo, não é verdade? É loucura. Quem nunca estará em adversidade? Mas eu quero dizer uma coisa para você. A pessoa que não busca o Senhor, não abre o coração para o Senhor, ela vive a cegueira que Paulo fala. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala o falso Deus, né? Deus com D minúsculo. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Por que alguém se torna perverso? Por conta da sua incredulidade. A incredulidade é um problema, a incredulidade é uma casta que precisa sair. Quando os discípulos têm dificuldade de libertar aquele menino trazido pelo pai, eles perguntam para Jesus, né? Porque Jesus chega com toda a autoridade, expulsa aquele demônio, o menino fica liberto. E os discípulos perguntam, os apóstolos perguntam, por que não pudemos expulsar? E Jesus fala da sua pouca fé, né? A pequena fé no coração dos apóstolos. Em seguida, Jesus diz assim, essa casta não sai, senão pelo jejum e pela oração. Jesus está falando somente da casta que estava ali no menino? Não, ele está falando também da casta da incredulidade. Porque ele diz para os discípulos, por que vocês não puderam expulsar? Por causa da vossa pouca fé, né? Traduzindo, à beira da incredulidade. Então, a incredulidade perverte o coração. A perversidade torna o coração cada vez mais duro. Salmo 42 diz que um abismo chama o outro, e é isso que acontece aqui. Então, nesse primeiro bloco de reflexões, onde nós fomos até o verso 6, é importante nos assegurarmos da nossa dependência em Deus, né? Reconhecermos que tudo vem dele e que para ele retorna. Reconhecermos que precisamos dele, né? Que é ele quem abate, é ele quem exalta, ele é tudo. E nós vamos orar nesse sentido, nessa noite. Você que tem se sentido muito fraco, que tem dito, Senhor, não consigo encontrá-lo, o Senhor está ausente, ou como o salmista, eu sei que o Senhor está presente, mas o Senhor se escondeu, eu não consigo encontrá-lo. Nós vamos orar sobre tudo isso agora. E nós vamos profetizar, alinhados com a palavra de Deus, a tua vitória. Amém? Se tem alguém com você aí pertinho, dê a mão a essa pessoa. Vamos orar juntos nesse momento. Se você diz, pastor, eu estou assistindo o vídeo sozinho, segure nas mãos do Espírito Santo nessa hora. Ele é uma pessoa e vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai eterno e poderoso,
No nome do Senhor Jesus Cristo, estamos em oração, Senhor, com base na palavra que nos é dada, pois a tua palavra nunca volta vazia, Senhor. Eu sei que ela está alcançando e acalentando tantos corações nesta hora. Oramos com base na tua palavra, por aquele que se encontra enfraquecido, abatido, aqueles que têm dificuldade de encontrar a tua presença, Senhor. Vidas nas quais o Senhor tem trabalhado no silêncio e dessa maneira, muitas vezes eles pensam que o Senhor está ausente, mas eu peço, Senhor, fortaleça a fé. Eu sei que esse é um período, existe o período em que o Senhor trabalha nas nossas vidas no silêncio, que eles não venham esmurecer, que o Senhor venha sustentá-los com graça, com força, até que chegue o tempo, Senhor, da tua presença superabundar na vida deles, da tua presença ser marcante, ser viva, real e latente, Senhor. Que eles não desistam, que eles estejam, Senhor, amparados por tua proteção e que eles sejam uma daquelas pessoas que vai perseverar até o fim, como diz a tua palavra. E toda fraqueza espiritual vai embora. Eu quero profetizar a chegada de um renovo espiritual. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os levante, que o Senhor os inspire novamente, meu Deus. E que toda perversidade, toda peleja, toda luta que eles estão enfrentando, o veneno das pessoas perversas, nós repreendemos todo o mal agora. A inveja, as perseguições, repreendemos em nome de Jesus. Quero declarar a tua bênção sobre a vida do teu filho, da tua filha, portas abertas, a bênção do Senhor sobre esta casa, sobre esta família. Se alguém está enfermo, que seja curado agora em nome de Jesus. Se alguém está cativo, que seja liberto neste momento em nome do Senhor Jesus Cristo. Que venha sobre eles a tua bênção, que venha sobre eles o teu fortalecimento em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Esse foi o primeiro bloco das nossas reflexões no Salmo de número 10. Não se esqueça, inscreva-se aqui no canal se você já se inscreveu, ative o sininho. Nós voltamos com a permissão de Deus com o segundo bloco dessa reflexão, que também está riquíssimo, tá? Então não se esqueça, ative o sininho. E nesse material que você já tem nas mãos, envie, compartilhe com quem você quiser e deixe o seu joinha, que ajuda aqui o nosso canal, tá bom? Então, se Deus permitir, voltamos no próximo vídeo. Deixo para você um grande abraço. Que Deus te abençoe sempre. Tchau!